Olá, gente, boa tarde. Meu nome é Ana Faeli e sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista do Entreviews. Comigo também estão Alessandro Lucas, Arine Figueiredo, Évila Silveira, Nicole Gifone e Rayane Lopes. Nossa convidada de hoje é a pedagoga, especialista em arte e educação e bonequeira Catarina de Medeiros, conhecida como Catarina Calungueira. A Potiguar é uma das fundadoras da Rede de Bonequeiras Brasileiras e organizou o primeiro Festival de Mulheres Bonequeiras do Rio Grande do Norte. Catarina também fez parte da Associação Potiguar de Teatro de Bonecos, da Rede Brasileira de Bonequeiras e da Rede de Bonequeiras do Rio Grande do Norte. Recentemente, lançou um curta no YouTube, intitulado Bonequeiras do Rio Grande do Norte. O projeto de realização do curta foi idealizado por Catarina Calungueira e aprovado em edital da Lei Aldir Blanc do Rio Grande do Norte por meio da Fundação José Augusto. E para nos falar sobre essa trajetória, suas experiências e nos trazer os ensinamentos dessa arte, eu a convido para iniciar esta conversa. Olá, Catarina, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje. É um prazer recebê-la. Olá, gente, eu fico muito agradecida pelo convite. Para mim é uma felicidade imensa poder falar daquilo que eu gosto de fazer. Estamos muito felizes de a ter presente. Bom, agora iniciaremos o nosso bloco de perguntas. Boa tarde a todos, boa tarde, Catarina. De acordo com um estudo no Reino Unido, brincar de bonecas pode gerar diversos benefícios e ajudar as crianças a praticarem interações sociais. E isso auxilia no desenvolvimento socioemocional e pode gerar a pessoa ter empatia. Tu sente que isso pode ter influenciado a tua relação e as tuas escolhas profissionais? O brincar de boneca, o ter elas presentes desde sempre? Sim, eu acho que com relação a isso, eu olho mais para a brincadeira, né? Brincar, eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria fazer, assim. Acho que brincar tá para todo mundo e essa possibilidade de poder brincar, mesmo sendo adulta, eu acho que é a coisa que mais me trouxe assim para o teatro de bonecos. Foi essa possibilidade de continuar brincante, né? Ser uma adulta brincante. E eu defendo essa ideia, assim, de que brincar é preciso e que brincar é uma forma da gente reinventar os mundos, né? Na pedagogia, a gente olha para isso e fala que a criança inventa, recria e aprende através da brincadeira. E a gente também, a gente não perde isso, né? A gente continua levando a brincadeira como algo importante. Então, a brincadeira para mim é uma coisa séria e que me trouxe assim para o teatro de bonecos. Catarina, você poderia falar um pouco para a gente como foi sua trajetória acadêmica até chegar no curso de pedagogia e trabalhar com educação popular? Então, quando eu cheguei no curso de pedagogia, né, eu me interessei por educação um pouquinho antes, né? Assim que eu terminei o ensino médio, entrei num curso de física no IFRN que não tinha nada a ver comigo. Mas foi muito importante para a minha vida porque lá eu me apaixonei pela educação, né? Me interessei ali é, para estudar, né? O que é educação, né? O que danada é isso? E aí acabei passando no vestibular. Ainda era vestibular, gente, não era Enem. Foi o último ano de vestibular da UFRN. E aí, quando eu entrei na pedagogia, para mim foi muito importante, assim, ter a pedagogia na minha vida, porque a pedagogia me abriu possibilidades para vários mundos, né, para vários universos ali. Apesar de ser um curso direcionado à educação, mas ele é capaz de abrir portas para muitos lugares. Eu fazia parte de um laboratório chamado Lampear, que vem da palavra lampejo, né? Ou relampear, como a gente fala aqui popularmente, né? A luz, né? Que tem a ver com a luz e tem a ver com essa multiplicação de olhares.
E o Lampear era um laboratório de movimentos sociais, de educação, de movimentos sociais, de economia solidária, e que foi muito importante ainda, né, muito importante para a minha vida. E foi a partir desse laboratório, né, dessa experiência de pesquisa, como pesquisadora, de bolsista pesquisadora, nos projetos de extensão que eu participei através desse laboratório, que eu me interessei pelos movimentos sociais, fui presidente do Centro Acadêmico de Pedagogia também, fui de um coletivo anarquista também, participei de muita coisa, e até que cheguei nos bonecos, né? No último ano de faculdade, eu conheci meu companheiro, que é Ricardo Guti, professor de teatro e bonequeiro também. E aí, através dele, eu conheci Lídia Brasileira. Através dele, eu também conheci Dona Dadi. E aí, quando eu cheguei nessas mulheres, é que a coisa foi ficando mais interessante, assim, né? Cultura popular, movimentos sociais. Então, essas mulheres simples, aqui que estavam pertinho de mim, representavam tudo aquilo que eu acredito, né? Da força da mulher, né? Enfrentando aí todas as questões sociais que envolvem, né? Ser mulher e que mantém, né? Ainda, né? Apesar de Dona Dadi não estar mais fisicamente, mas que elas mantêm ainda a força da brincadeira acontecendo. E no fim da faculdade, meu trabalho de conclusão de curso foi sobre Lídia Brasileira, que ela foi professora da UFRN, professora, hoje em dia já é uma professora aposentada, né? Mas ela foi professora da UFRN e lá ela trabalhava com os bonecos, trabalhava com mídias e tecnologia, que é o que a gente chama hoje de mídias e tecnologias, né? Antigamente era materiais didáticos, né? Hoje fala sobre mídia. Então a mídia que ela usou foi o boneco, né? Foi o boneco popular. Então ela ensinou a muita gente e o meu trabalho foi sobre ela, né? Que se chama Flor Catingueira. Catarina, você mencionou agora um pouco, né, de como começou esse processo de gostar da educação popular, de se apegar a isso. E aí você acha que hoje em dia, né, você tenta repassar esses ideais de uma democracia mais justa, né, de uma sociedade mais justa, no caso, dentro das suas aulas, dos seus cursos? Você repassa isso? Você acha que ainda é muito presente na sua vida? Olha, tem uma coisa que eu acho bem interessante, assim, pensando na faculdade, pensando na cultura popular e na sua pergunta, depois que eu comecei a olhar para os movimentos sociais, né, consegui olhar para isso, eu comecei a olhar também para a minha família, né, para o lugar onde eu fui criada, né, para todo o meu universo ali, né, pessoal, que também se torna um universo coletivo, né. Não dá para ser individual o tempo inteiro, né? A gente é um ser coletivo, né? Somos seres coletivos. Acredito muito nisso. E quando eu comecei a olhar para mim, né? Nossa, eu comecei a me enxergar ali nos movimentos sociais, né? Eu via que na minha rua, quando eu era criança, tinha uma associação que organizava quadrilhas, né? Tinha o São João do meu conjunto habitacional, porque fui menina de conjunto habitacional e tinha essa associação que se organizava para fazer festas, para arrecadar recursos ali, para fazer melhorias, para brincar também. E aí eu fazia bandeirinhas, via o pessoal se mobilizando e depois isso que foi fazendo sentido assim para minha vida também. Reconhecer essas pequenas coisas ali, ver a minha avó que sabe, tem os saberes ali do chás, as rezadeiras, né? As mulheres que se organizam desde sempre, fazendo boneco para sustentar a família. Então, quando a gente começa a olhar para fora, assim, nossa, tem isso, né? Movimento social, e o que é isso, né? Como é que eu posso trazer para a minha vida, né?
onde eu reconheço isso. E aí também fui buscar as histórias das mulheres da família, né? Eu tenho uma tataravó que foi uma das indígenas aqui do Siridó que foi caçada a casco de cavalo, né? Isso significa que ela foi caçada pelo o marido, né? Vamos colocar assim, o marido dela, caçou essa indígena, casou com ela, né? Tomou ela para si. E uma das origens de quem eu sou, né, vem desse estupro, né, também. Então eu acho que quando a gente começa a reconhecer isso, a gente começa a reconhecer coisas na nossa vida, né, em sociedade que a gente acaba olhando e vendo isso também no boneco, né? Porque o boneco popular, ele é muito revolucionário, sabe? As brincadeiras populares, elas já nascem no contexto de revolução. Por mais que elas não falem sobre movimentos sociais, não falem sobre política diretamente, mas elas são brincadeiras políticas, né? Elas, só do fato daquele brincante ou daquela brincante estar ali, já é um ato político, né? Poder brincar tendo ali tantas dificuldades, né? A falta de trabalho, a falta de recurso, mas mantém a brincadeira ativa, mantém a necessidade ali vital de poder brincar. Então eu vejo o boneco já como algo ali político, não tem como olhar para o boneco popular sem pensar em algo político, né? E não é só das novas gerações, não. As gerações mais antigas, como Chico de Daniel, a própria Dona Dadi, que não gostava de bater na brincadeira dela, né? Chico de Daniel tem uma cena maravilhosa que ele fala que Baltazar e o padre coloca uma igreja nas costas de Baltazar para Baltazar carregar, né? Então é uma coisa incrível, né? A igreja colocando, né, literalmente uma igreja em cima nas costas de um negro para ele carregar, né, de alguém pobre e da exploração, né, ali tão visível de uma forma tão genial. Então o boneco já nasce nessa estrutura aí de revolução, as brincadeiras populares, né? Não só no contexto de denunciar, não só nesse propósito de denunciar ali, mas também de poder dar oportunidade para que todos brinquem. E cada um tem o seu ritmo próprio de brincadeira, então já nasce nesse contexto revolucionário. E é claro que vai ter coisas que hoje em dia não são mais aceitáveis, né? As piadas, né? Bonecas sendo arrastadas em cena, que só entram para dançar. Tem muita coisa, mas que também são um retrato social. A gente também vê isso, né? A gente também vivencia essas situações de discriminação, né? Então isso está dentro do nosso recorte, né? Do nosso convívio social. Então, quando um brincante coloca isso em cena, é porque ele vivencia aquilo, né? Então, é importante também que ele ou ela, né, coloque isso em cena para que a gente possa reconhecer, nossa, né? Então, é um retrato social, assim como a novela às vezes é o retrato social, o boneco também vai ser, né? A arte também tem essa tá ali, né? Imita a vida e também a vida imita a arte, né? Esse processo de troca. E quando eu falo do boneco, eu falo sobre isso, né? Sobre o papel de o quanto ele pode ser esse nosso porta-voz, esse nosso meio, né? Caminho de comunicação, comunicante e denunciante, né? Então, quando eu falo dos bonecos, eu falo por esse lado, assim, de observação da minha trajetória e da trajetória dos mestres e mestras que eu conheço e do quanto ele tem esse potencial denunciante. Catarina, como você falou, a sua jornada com os bonecos, o teatro de bonecos é muito interessante, é uma jornada muito bonita, a sua trajetória. E eu queria saber como é que esse trabalho impacta na sua vida atualmente. Qual o impacto que você sente que tem, assim, quais áreas da vida que você sente que o teatro de bonecos tem?
Então, ultimamente o boneco tá em tudo, né? É trabalho, é diversão, é família também. Eu tenho dois filhos, eles estão junto ali. Às vezes, quando eu estou fazendo boneco, eles também estão junto, também estão querendo fazer. Então, é, tá ali, são família também, né? Os bonecos às vezes nascem com um nome e eles vão continuar assim, dentro da brincadeira, né? Então, os bonecos estão dentro da família, né? Fazem parte de quem eu sou e das minhas lutas, né? Hoje a rede de bonequeiras do RN, né, onde eu tenho atuado um pouco mais, porque está aqui, está próximo, né? E a rede de bonequeiras brasileiras é onde eu tenho atuado mais e tentado trazer outras mulheres, tentado trazer essas histórias dessas outras mulheres para perto, né? E que a gente acaba se identificando ali um pouquinho, né? Algumas um pouco mais, outras a gente vai juntando, somando. E hoje tem sido o meu caminho, né? Os bonecos têm sido o meu caminho de atuação, de estar no mundo, né? Eles têm me ajudado a caminhar e atuar também, a denunciar, são esse meu apoio, né? Eles estão em tudo. Catarina, o Teatro de Bonecos Popular do Nordeste foi reconhecido agora no ano de 2015 como Patrimônio Cultural do Brasil. E no Seridó Potiguar, há bonequeiros e bonequeiras históricas, né? Você poderia nos falar um pouco sobre esses artistas, a importância deles para a memória e a manutenção dessa atividade até os dias de hoje? Sim, nossa, ter esses mestres aqui para a gente é um grande presente. Nós temos mestres e mestras espalhadas aí pelo país inteiro, mas especialmente aqui no Nordeste, é onde a gente tem a grande concentração, né, desses brincantes, por isso que é teatro de bonecos popular, tradicional do Nordeste, justamente por ter essa ligação muito forte aqui e que aqui no Rio Grande do Norte a gente conhece como Calunga ou João Redondo, no Pernambuco é mais conhecido como Mamulengo, Babau na Paraíba, Casimiro Coco no Ceará e também Calunga, né? Cada um tem um sotaque, né? Tem um jeito de como a gente fala diferente, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Norte e vocês têm sotaques diferentes, né? Por serem do Ceará e mesmo estando no Ceará também tem sotaques, jeitos de falar diferente. O boneco também, porque o boneco popular ele vai contar as histórias do lugar, vai contar as histórias das pessoas daquele lugar. É muito autobiográfico. E aqui no Rio Grande do Norte, o boneco popular é o boneco que tem mais força, é o boneco que está mais organizado, é o boneco que está abrindo mais caminhos, né? E mostrando a força dos mestres e das mestras. Nós temos muitas raízes bonequeiras aqui. Nós temos o nome de Chico de Daniel, que é reconhecido nacionalmente, né, pela graça, pela inteligência, né, pela maestria no domínio, né, da cena, no domínio dos textos, né, na manipulação dos bonecos. Então, Chico de Daniel é uma grande referência aqui do teatro de bonecos popular. E ele deixou dois filhos também brincantes, e mais um bonequeiro também, lá de Açu, que é Chicó. Então, tem essa raiz de Chico de Daniel que é muito forte. Tem a raiz de Bastos Calungueiro, aqui no Seridó, que é onde eu moro, né, que é uma região mais do interior do estado. Essa raiz de Bastos Calungueiro é uma raiz muito forte, né? O mestre que inspirou Dona Dadi Calungueira, a primeira mestra reconhecida, né? Até então, até 2015, a gente não tinha nenhuma mestra reconhecida, né? Uma mestra do teatro de bonecos popular.
essas mulheres não apareciam, né? E aí, depois do estudo feito por Graça Cavalcante, pesquisadora aqui do Rio Grande do Norte, através desse estudo, Graça chegou a Dadi Calungueira, que era de Carnaúba dos Dantas, uma grande bonequeira, uma grande mulher que foi parteira, sindicalista, fez cavoeira, né? Fez carvão, poetisa, artista plástica de mão cheia. É uma mulher incrível e de uma simplicidade impressionante, assim, que nos deixou ano passado, vai fazer um ano agora que ela nos deixou fisicamente, mas seu legado é grandioso, assim, uma mulher que é reconhecida também nacionalmente pela força, pela atuação dentro do teatro de bonecos e por inspirar muitas mulheres, não só as mulheres, mas também há muitos homens, como Raul do Mamulengo, que é um dos grandes nomes aqui do Rio Grande do Norte, principalmente na construção dos bonecos. Raul fala que Dona Dadi é que colocou ele para brincar. Então, Dona Dadi é uma mulher assim muito forte, muito presente em todas nós mulheres, não só do teatro de bonecos popular, mas de todas as formas, né, de atuar dentro do teatro de animação. Dentro dessa raiz de Bastos Calungueiro, também está o mestre Marcelino de Zé Limão de Cruzeta, um grande mestre também, que a brincadeira dele é muito parecida, né? Acho que quando a gente fala do mestre e que dessas raízes, é porque as brincadeiras são muito parecidas, né? A gente vai brincando ali com a pessoa, vai entendendo como é a brincadeira, vai entrando no jogo, né? Quando a gente entra para brincar, a gente conhece as regras primeiro e vai brincando. E quanto mais você brinca, quanto mais você joga, mais você conhece o jogo, mais você conhece por onde ir, quais cartas jogar, se vai correr naquela hora, você vai ficar. Então, o boneco também tem isso, né? Quanto mais você brinca, quanto mais você vê outras pessoas brincando, mais você vai tendo ali o seu tempo, né? O seu tempo de aprendizagem e o seu tempo de brincadeira, né? Que é muito musical também. Dentro dessas raízes, também tem Manuel do Fole, Manuel de Dadica, que são outros grandes mestres de Cerro Corá, aqui do Rio Grande do Norte. Caçoá de Mamulengos. Tem muita gente aqui no Rio Grande do Norte, né? Muito mais de 30 brincantes dentro da associação. E nesse período de pandemia a gente ficou sem o Festival de João Redondo, mas que esperamos que ano que vem a gente possa retornar com esse festival, que é um festival onde reúne todos os brincantes, assim, do João Redondo, da brincadeira popular de bonecos. Na cidade de Currais Novos, é um festival belíssimo, assim, onde a gente vê várias aberturas de mala. Que aí o brincante, o mestre abre a mala e mostra todos os seus bonecos, vai falar sobre a sua trajetória. Então é um momento muito importante e onde a cidade recebe a brincadeira de boneco popular em meio à praça pública, né, que fica lotada. Então é uma forma também de disseminar ali a brincadeira, mas também de atrair ali novos públicos, né, chamar para olhar para esse patrimônio que é belíssimo. E, Catarina, você falou agora dessa tradição, né, que os bonequeiros históricos já passaram para vocês que são mais novos, e você acha que agora, né, essa tradição ela já está sendo passada com mais facilidade para as mulheres, porque essa atividade, né, era majoritariamente masculina, e agora você acha que as meninas mais jovens, elas já se identificam mais com as calungas, com essas brincadeiras, do que antes? Você acha que ainda tem um tabu, né, um receio? Como é que está hoje em dia? Então, eu quando comecei no Teatro de Bonecos, né, no primeiro festival que eu fui, só tinha eu de mulher. No segundo já apareceu outra mulher. Então, e por uma briga também, sabe? É uma questão de espaço, que a gente parece que quando uma mulher tenta, né, entrar em um outro espaço que ela queira ali, né,
tudo que ela vai começar, parece que ela tem que começar do zero, né? Não tem espaço, né? Não tem referências, né? A gente tem que criar e buscar, ver quem são essas mulheres. E acredito, assim, que a gente sempre teve, né? Sempre teve dentro da brincadeira, né? Bastos Calungueiro brincava com Olendina, que é a companheira dela, que eu soube recentemente. Essa mulher nunca foi falada, né? Essa mulher, a história dela nunca foi registrada, né? Então, eu tenho pesquisado sobre essa mulher por isso também, porque a história dela foi inviabilizada, né? Ela foi ali colocada para escanteio também, porque para nós mulheres, né, a sociedade joga um peso, né, da casa, dos filhos, né, tantas questões que eu percebo que a participação feminina era sempre colocada ali de lado. A gente sempre esteve, não tenho dúvida em relação a isso. Mas que a nossa presença sempre foi ali colocada no cantinho, quando dava, não, agora não, né? Você precisa cuidar do filho, precisa acordar no outro dia ali, porque as brincadeiras duravam horas, né? Horas. Começava no fim do dia e só acabava no outro dia de manhã, as mais tradicionais, então era uma noite inteira de farra. E que às vezes a mulher ali era impedida de estar naquele meio, né? Então a nossa presença sempre, acredito que elas sempre estivemos assim, fazendo a costura da boneca, né? Fazendo as bonecas de pano que sempre fizeram parte também da brincadeira, né? Então a gente sempre esteve, só que fomos sempre ali, não vamos, não, nunca aparecíamos, né? E hoje em dia eu olho para a brincadeira e vejo que outras mulheres têm se interessado, né? Se interessado pelo boneco popular, pelo teatro de animação também, né? Que não o machismo, então todas essas questões que deixam a gente doentes, né? Não está só no teatro de bonecos popular, também está em todo lugar, né? O teatro de animação vai do teatro do boneco popular ao teatro de sombras ao teatro de objetos. E na rede de bonequeiras a gente fez um levantamento, um formulário perguntando sobre isso, né? Sobre como é esse machismo dentro do teatro de animação. Ele está em todos os lugares, porque tá em todos os lugares mesmo, assim. Não é só no boneco popular, né? O boneco popular é um recorte muito pequeno, né, do que é todo esse movimento aí que acontece contra nós, né, inconscientemente, mas que acontece. E assim, as brincadeiras populares, né, para as pessoas mais jovens, né, eu tenho 28 anos e eu percebo que algumas pessoas sentem vergonha, né, de falar que são brincantes populares, porque tem a pré tem o preconceito de que são pessoas desinformadas, né? Pessoas, sabe, que fazem isso de qualquer jeito, né? Que estão ali, que, sabe, tem uma visão um pouco pequena e restrita, né? Em relação às brincadeiras populares, né? Mas que eu vejo que não, né? São pessoas que têm uma formação, assim, muito grande em relação à vida, né? Conhecem muito da música, né? Muita gente é autodidata na música, né? Sabe, são tantos saberes que eu acho que as pessoas precisam olhar com um pouco mais de atenção para isso, né? Para reconhecer as brincadeiras e para disseminar, né? Eu vejo que agora, em relação à rede, né, especificamente a rede de bonequeiras e a nossa atuação, eu vejo que outras mulheres estão chegando, né, a partir dessa visibilidade. Nossa, que legal, né? Tem tantas mulheres, elas conseguem também tirar um pouco do sustento ali, né, para tirar um pouco dessa brincadeira, desse trabalho, né? Ver isso como trabalho também, né? A arte também é trabalho, né? Não é só diversão. É muito trabalho, na verdade. Pra gente, às vezes a gente passa horas pensando numa cena que dura 1 minuto, né? Então, olhar para isso como trabalho, né? E olhar para esse trabalho como uma forma de sobrevivência, né? De subsistência ali,
tanto para o corpo quanto para a alma, né? É um trabalho que a rede vem desenvolvendo, assim, vem cutucando as mulheres e a gente vê cada vez mais mulheres interessadas em fazer teatro de bonecos e também pesquisar sobre o assunto, né? Além de brincar, a gente também percebe mais mulheres ali chegando para pesquisar e registrar essas histórias da brincadeira popular e das histórias dessas mulheres. Catarina, no meio da sua fala, você citou que às vezes essas brincadeiras duram horas. E agora há pouco você também citou que às vezes vocês demoram horas para fazer um pedaço de tempo que dura segundos, minutos. É sempre assim? Sempre tem uma preparação? Ou às vezes a brincadeira e o teatro pode rolar um improviso? Outra modalidade, vocês... Como é a permissão? Até onde vai? Sempre tem um roteiro? Sempre tem um bloco a se fazer? Ou vocês também têm essa parte de improviso quando vocês vão fazer a brincadeira? Essa é uma ótima pergunta, assim. Na verdade, as brincadeiras mais antigas é que tinham essa duração de uma noite inteira, né? Hoje a gente brinca mais ou menos 1 hora e meia, né? É o tempo máximo que a gente fica pelo tempo da vida, né? E pelo tempo dos festivais, que hoje tudo é mais acelerado, né? Então a gente não consegue ter essa brincadeira de uma noite inteira. Depende dos lugares, né? A gente já foi para festivais que ficou a noite inteira, assim, vendo brincadeiras. E a gente chegou a brincar também, mas eram com outras pessoas, né? Que é bem legal também quando isso acontece, né? Poder pegar a brincadeira ali de uma noite inteira, de forró, de boi de reis, de João Redondo acontecendo. É muito bom, muito gostoso. Com relação à brincadeira, né? Como a gente vem de raízes brincantes, né? A minha brincadeira tem um pouco da brincadeira do meu companheiro, que tem um pouco da brincadeira de Chico Simões, que foi com quem ele aprendeu. Então a gente tem uma base, né? É como se a gente tivesse já nosso corpo reconhece, né? O corpo e a mente ali reconhece, né? Caterina, que é a minha personagem principal, né, da brincadeira, a minha companheira, ela tem o nome dela, ela entra em cena, eu já sei o que ela vai fazer, né? Ela já tem ali uma base construída, né? De tempo ali, de repetição, que a brincadeira, a história, ela é a mesma. Mas assim como a vida, ela também tem as suas modificações, né? Ela tem espaço para improvisação. Porque como a gente já reconhece o que vai ser feito, sempre tem a principal característica do boneco popular é a interação e a capacidade de mudar, né? Se a gente chega num lugar, a gente reconhece ali, nossa, saber o nome do lugar, saber as pessoas que são mais brincalhonas, assim, então a gente cita essas pessoas na brincadeira, modifica o roteiro de acordo com o tema, né? Que às vezes a gente vai para alguns lugares para falar sobre violência, né? Então a gente muda um pouco da brincadeira, direciona a brincadeira para esse tema. Também tem isso, né? Ela tem uma base estabelecida, mas que essa base é muito maleável, né? Ela é muito aberta para que seja modificada de acordo com o espaço. Tem horas que a brincadeira é muito direcionada para a criança, se tiver muitas crianças na plateia, mas tem horas que essa mesma brincadeira ela vai ser direcionada a adultos. Se o público for mais adulto, ela tem outro ritmo, tem outras piadas, tem outros personagens que aparecem. Então é uma brincadeira que tem ali a base, mas que é muito maleável, assim, ela tem esse tempo de agora eu quero fazer outra coisa e pode, né? Ela cabe à improvisação, né? Cabe à resposta do público. Porque se o boneco pergunta, o público responde. Porque tem esse diálogo muito forte, né? O boneco pergunta, ele espera a reação do público, espera que o público espera o feedback, né? A resposta ali. E agora, o que é que o público está dizendo, né? Será que eles gostaram disso ou não? Eu pergunto isso, né? Bato ou não bato, né? Porque a gente precisa perguntar também sobre isso, né?
tem uma cena, tem uma coisa que eu acho bem bonita, né, sobre isso, né, sobre essa participação do público, é que meu companheiro foi para um seminário fazer uma cena curtinha, assim, pediram para ele fazer uma cena curta no seminário sobre direitos humanos. E aí entra o capitão João Redondo, né, o patrão, essa figura tão horrível, né, que está aí, né, que está inclusive na presidência, né, essa figura cruel, né, e aí entra outro personagem para e eles começam a discutir, e aí o boneco pergunta, né, o boneco que representa aquilo que a gente acredita ser o melhor, né, fala, bato ou não bato? E aí o público do seminário sobre direitos humanos começa a gritar, bate, bate, bate. E aí a cena acaba aí. Que é muito bom, né? Porque no seminário de direitos humanos você discute isso e o pessoal lá dos direitos humanos falando, vamos bater. E tudo bem, né? E tudo bem, porque na brincadeira, eu acho que tem os momentos, né? Quando tem criança a gente não bate, né? Mas quando é adulto a gente leva essa discussão, né? O boneco do patrão apanha mesmo, porque todo mundo tem vontade de bater nesse patrão que tá aí, né? Destruindo tudo, né? Então, na brincadeira, a gente consegue trabalhar isso, né? Porque a brincadeira é isso, né? O momento da gente trabalhar essas nossas angústias, essas nossas inquietações, as nossas raivas, né? Então, é um momento importante, né? Do boneco ali representar também esse momento de ufa, o patrão apanhou, pelo menos na brincadeira, ele apanhou. Ele foi punido ali pelos seus crimes, né? Pelos seus erros ali. Então, tem esses momentos também. E as cenas, às vezes, a gente fica o dia inteiro, né? Acorda de noite pensando no boneco. Às vezes, o boneco não deixa a gente dormir, né? A gente acorda pensando, nossa, mas se o boneco fizesse isso, ia ser legal, né? Então, ele faz ali parte da vida, né? Acontece alguma coisa e você lembra, nossa, isso aqui pode ser legal pro boneco. Então é contínuo, assim, não para. Catarina, pelo que você vem nos contando sobre o teatro de bonecos, é uma atividade que interage muito com o público, né? E me parece que é um modelo que acaba sendo uma atividade, né, que acaba sendo diferente do teatro tradicional, como a gente conhece, que historicamente foi destinado por muito tempo, né, o acesso às classes dominantes. E você acha, assim, na sua avaliação, na verdade, o teatro de bonecos, ele deveria estar mais próximo dos espaços convencionais, né, como os teatros e os espaços tradicionais, culturais, ou a rua e as casas de cultura popular são o seu ambiente por definição? Então, tradicionalmente, o boneco popular, ele acontecia na casa de alguém. Lá, né, há 80 anos atrás, aquele patrão, né, que tinha mais dinheiro, convidava o bonequeiro, o calungueiro, e esse calungueiro armava ali a rede dele, o lençol, e ia brincar, né? Ele era contratado, né? O fazendeiro ali pagava uma quantia e quem estava também, que tinha dinheiro, colocava o dinheiro lá na mão do boneco, né? Ajudava. E normalmente era num salão, era algo mais fechado, né? A minha avó materna, ela falou que nunca viu o João Redondo quando era criança. Porque ela falou assim, olha minha filha, eu não assistia porque o boneco acontecia na casa de quem tinha dinheiro e a gente não era convidado, né? Porque você tinha que ser o morador ali da fazenda ou amigo do fazendeiro, né? Tinha isso também, né? Brincava para quem tinha dinheiro. E ela falou que nunca viu. Já o meu pai, que tem 65 anos, ele viu, mas também viu porque a família dele morava num sítio onde tinha uma pessoa, né, o patrão ali novamente, que contratava e que levava para fazer festas, né? Quando tinha alguma coisa ali, era um momento de festa, era um acontecimento, né? Ter o João Redondo, ter o boneco ali
era um acontecimento assim incrível, né? Porque tinha um forró, tinha um cordel, tinha muita coisa acontecendo, era uma festa gigante. E aí ele falou que viu, né? Viu algumas vezes, porque ia para a fazenda, né? E ele teve mais acesso. Já para as pessoas de 30 anos aí, né, 28, né, como é o meu caso, eu não vi boneco quando era criança, né, o boneco sumiu nessa época, né, ficou um pouco mais guardadinho ali, e aí aqui na região, esse boneco foi um pouco para as escolas também e ganhou a praça, né, ele também saiu do espaço fechado ali do contrato e também foi para a praça para tentar trazer esse público também, né, para tentar sobreviver ali de outros jeitos. E na escola, né, na praça, na escola, em diversos lugares, assim, em alguns lugares para falar de temas específicos, como saúde, né, Dona Dadi foi muitas vezes brincar em CRAs, em Secretaria de Saúde, para falar sobre temas relacionados ali, né, temas específicos, né, de contrato, né, muito contrato, né, tinha essa coisa do contrato, que era você vem e a gente paga, né, mas esses espaços vão se modificando, né, vão se modificando o tempo inteiro, mas eu vejo o boneco como algo para qualquer espaço, né, ele, assim como a história é sempre maleável, né, sempre como está sempre disposta a mudar a forma, né? O lugar onde acontece a brincadeira também tá disposta a mudar. Tem as brincadeiras em praças públicas, né? Mas normalmente são lugares um pouco mais controlados, né? Isso na brincadeira do boneco popular ali, do João Redondo, né? Que a gente tem a tolda, né? Tem esse. Então não dá. Tem os espaços, né? Ele não é tão da rua, né? Tão do espaço aberto, né? Ele é para todo mundo. Mas a gente procura lugares assim, praças, uma praça, algo mais concentrado também, porque como ele tem uma história contínua, né? A gente precisa que o público ali fique um tempo, né? Então ele é para a rua, é para o teatro fechado, né? Para todos os lugares, assim. Ele é algo que está sempre se modificando e aberto para estar em todos os lugares. Catarina, vendo você falar sobre público, me lembrou o início, quando você falou que a inserção das mulheres havia um estranhamento deles falarem, não, depois você tem que cuidar da família e tudo. Com questão do público, você percebe algum estranhamento por eles verem as bonequeiras? Então, as pessoas às vezes estranham, né? Ficam naquela, nossa, mas é uma mulher, né? Em muitos festivais anunciavam o nome do meu companheiro e o meu nome não, apesar de eu estar ali construindo boneco, fazendo boneco, amamentando dentro da tolda, né? Tá ali e as pessoas não falavam o meu nome, né? E aí eu tive que brigar ali. Mas eu vejo que assim é raro isso acontecer, né? Acontece, mas as pessoas olham, né? Mas elas não comentam tanto, né? Ficam ali. Mas é uma conquista de espaço, né? Uma conquista de espaço tanto para que a gente possa se apresentar, que possam anunciar o nosso nome, que coloquem o nosso nome nos cartazes, nos folders, né? Ali na programação, gente, eu fui nos primeiros festivais que eu fui, não saía meu nome, né? Eu tava lá, nossa, eu trabalhava fazendo tolda, enfeitando tolda, botava o boneco, fazia muita coisa e não saía o meu nome, né? E aí eu tive que brigar, né? Parece que é uma briga constante, né? Para que a gente possa estar ali. Mas que vale muito a pena, assim, a gente tá lá, né? Quando as pessoas olham também e falam, nossa, é uma mulher, né? Muita gente se surpreende, gosta, né? Se reconhece. E tem uma coisa que eu acho que
esse espaço, né? Essa relação com o público, essa identificação e esse caminho, né? Até chegar ao público, ele é muito grande, né? Eu tenho 2 filhos e aí nós 2 brincamos, né? Então a gente tem que ter uma dinâmica ali de como cuidar dessas crianças. Às vezes a minha mãe ajuda também, essa ajuda também materna, né? De estar ali, de outra mulher ajudando, né? Quem são essas pessoas, né? Essa nossa rede de apoio tem uma rede muito grande de apoio para que essa mulher chegue lá, né? É necessário, senão vai ficando mais difícil, né? Nossa, agora eu preciso me apresentar com quem eu vou deixar meu filho, né? E agora, né? Se eu for levar eles, como é que eles ficam, né? Então tem toda uma construção até a hora de chegar ali na frente, né? Quais são as minhas horas de trabalho, né? Como eu vou trabalhar em casa, eu trabalho em casa, né? Então, eu preciso organizar o meu trabalho aqui com as crianças, o trabalho que uma casa exige, né? E o trabalho do teatro de bonecos, da pesquisa. Então, tem um caminho ali muito longo até a gente chegar na hora da apresentação, até lidar com o público, né? Então, eu acho que às vezes as mulheres também se surpreendem. Nossa, como é que ela consegue, né? Eu escuto muito isso de muitas mulheres, né? Nossa, como é que você consegue, né? Como é que você consegue? Porque é uma surpresa em relação. Nossa, como você consegue estar aqui, né? Porque a gente faz tanta coisa, né? E mesmo que não faça tanta coisa ali, né, naquele momento, a gente continua o trabalho mental, né? A gente tem uma sobrecarga mental também, a mulher que continua, né? Não dá para abandonar, tá na cabeça, né? Então o caminho é muito longo, né? E essa relação com o público é muito importante, né? Quando a gente pode estar ali e o público olha pra gente e diz, nossa, que massa, né? Ela conseguiu, ela tá aqui, tá dando certo. Eu acho que a história da mulher na sociedade é com essa carga mental, né? De ter que se colocar e de ter que estar aqui e de ter que lutar mesmo para poder fazer parte. Porque se a gente não lutar, né? Infelizmente, não tem quem lute pela gente e ainda escondem. Que bom que está mudando, que você teve essa coragem de, de lutar pelo seu espaço. E aí, quando você falou a mulher faz várias coisas, você cuida da casa, dos filhos, e ainda tem que fazer, né, esse trabalho, nas nossas pesquisas a gente viu que muitos calungueiros, eles precisam manter 2 empregos para poder pagar com o próprio dinheiro, as apresentações, as viagens. E eu queria saber, na sua perspectiva, que tipo de políticas públicas deveriam ser desenvolvidas para incentivar a prática do teatro de bonecos? O que é que você pensa sobre isso? A gente fala assim que tem que ter o roçado, né? Esse roçado é o roçado mesmo, né? Ou o roçado ali, outro trabalho como professora, como qualquer outra coisa, né? Porque isso vale para não só para o teatro de bonecos, né? Serve para muita coisa. Se você resolve ser artista, pronto, a família já começa a chorar, porque sabe que vai achar que vai passar fome, coitado, coitada, né? Já começa ali uma agonia, né? Porque as pessoas não olham para a arte como trabalho, né? Acha que artista trabalha por amor, né? Chega ali, às vezes tem essa ideia, né, de que não, o trabalho você tá ali, vem cá, vamos brincar aqui por divulgação, né? Você faz isso porque você gosta, né? Mas o certificado não é suficiente, né? Tem todos esses jogos assim, né? Da arte ter essa desvalorização, das pessoas não entenderem que é trabalho, né? É brincadeira, mas brincadeira é coisa séria, né? Isso aqui custa tempo, custa estudo, custa muita coisa, né? Então, primeiro tem isso, né? São as coisas que tem no caminho, né? Essa desvalorização em relação à arte, essa desvalorização e desmonte nacional em relação à arte, né? Nós não temos mais o Ministério da Cultura, a gente tem um secretário ali que não ajuda, né? Um secretário nacional de cultura que não ajuda, né? E que isso chega também nos estados, chega nos municípios, né? De um jeito precário, né?
se nacionalmente a gente está assim, estadualmente a gente tem uma melhorinha, principalmente aqui no Rio Grande do Norte, mas as prefeituras, né, como é que elas lidam, como é que elas trabalham a cultura e a arte nos seus municípios? A gente tem aqui uma Secretaria de Cultura na minha cidade, que é uma coisa rara, né, as cidades terem secretarias de cultura. Normalmente elas têm ali um coordenador de cultura, que é alguém que está ali, mas que não está, que vai cuidar de contratar os grandes artistas, né? Os grandes nomes para fazerem as festas locais, né? Tem esse papel ali bem restrito, bem pequeno. E aqui no meu município tem a secretaria, mas nós não temos um conselho, nós não temos um fundo municipal de cultura. Então tem muita coisa a ser organizada, né, para que esses artistas, para que esses bonequeiros, para que esses mestres e mestras tenham apoio, né? Ter o reconhecimento como patrimônio material é uma coisa importantíssima, né? Mas e o fomento e a valorização e a disseminação desses saberes, né? Então é importante que os municípios tenham as suas secretarias de cultura, tenham os seus conselhos municipais de cultura, o seu fundo municipal de cultura, o plano municipal de cultura, um calendário cultural da cidade, né? Para que isso seja garantido. Eu já ouvi aqui de figuras políticas da cidade que ter uma lei que dê uma porcentagem ali, que é de 50%, que é pouquíssimo, né? Para que 50% dos artistas contratados em festas na cidade sejam artistas locais, era muito privilégio, né? Era algo que, nossa, para que tudo isso, né? Desnecessário, é amarrar, eu não gosto de coisa amarrada, não é amarrar, é dar uma garantia, né, para essas pessoas que trabalham com arte, de que elas vão ser valorizadas pelo lugar onde elas pagam impostos, né, pelo lugar onde elas vivem, que isso também retorna para a cidade, né? Quando você é contratado pela sua cidade, você mora nela, então você vai pagar o IPTU, você vai comer de coisas que você compra nesse lugar também. Então, são mudanças muito grandes ali, entender que a arte ajuda a todas as outras áreas da nossa vida a se movimentarem, a se desenvolverem melhor, a compreender que a arte é trabalho, que movimenta muito dinheiro, né, no nosso país, né, nas nossas cidades, que está em tudo, né? Está em todos os lugares. Então, movimenta sim, isso precisa ser reconhecido, precisa ser valorizado e precisa deixar essa ideia ali de depender, de achar que a arte é mais ou menos, né? Colocar as coisas ali num caminho de valorização e de respeito também. Eu vejo que aqui, por exemplo, onde eu moro, né, poderia ter tudo isso, né, o conselho, o fundo, o plano, mas que não há, porque é mais confortável você manter as pessoas dentro de um cabresto, né? Porque é mais fácil dominar, mais fácil mover as pessoas para onde você quer que elas se movimentem, quando elas não têm emprego, quando elas não sabem o que é o que é economia criativa, né? Quando elas não sabem como se movimentar, como se sustentar. É mais fácil você dominar quem está perdido, quem está ali solto, quem está sem rumo. Então, essas políticas precisam que a gente se una cada vez mais, né? Por isso que eu defendo a importância da rede, das bonequeiras, da Associação Potiguar, da Rede de Bonequeiras Brasileiras, porque quando a gente se une, a gente se fortalece, né? Consegue caminhar ali com mais força, caminhar sabendo para onde a gente precisa chegar e quer chegar. Catarina, eu vou aproveitar para te perguntar sobre a realização do primeiro Festival de Mulheres Bonequeiras do Rio Grande do Norte, do qual você foi a idealizadora, né, que aconteceu no ano passado. E por motivos da pandemia, o festival aconteceu de forma online. Como surgiu a ideia
de fazer esse festival e como foi, né, especialmente como foi a experiência de estar com mulheres bonequeiras do Rio Grande do Norte no primeiro festival que reúne as profissionais para isso. Pronto, ligou. Então, esse festival foi um presente, assim, né? E uma responsabilidade imensa, né? Nossa, conseguimos, né? O projeto foi aprovado na lei e agora, né? Como a gente vai fazer toda essa movimentação? Então, foi muito trabalho, assim, para reunir essas mulheres, mas foi um trabalho gostoso de fazer. A gente conseguiu somar, né, mulheres de várias partes do estado, mulheres indígenas também, negras, de várias áreas, assim, para que a gente pudesse fazer esse festival acontecer. E mesmo aquelas que não participaram do festival, outras, né, que estavam ali vendo, né, acabaram somando, né, na rede, começaram a conhecer um pouco mais da rede, começaram a gostar da ideia de estarem juntas por causa do festival. Algumas mulheres que não brincavam, né, que não faziam teatro de bonecos, só faziam construção de bonecos, acabaram se envolvendo no teatro de bonecos a partir do festival. Algumas que estavam ali um pouco mais escondidinhas, né, acabaram tendo mais visibilidade, né? A gente conseguiu fazer um trabalho de valorização dessas mulheres que eu considero como muito importante, assim, colocá-las em rede também, né? Fazer um festival dentro da internet, brincar dentro da internet, que é outra coisa, né? É muito diferente, né? A brincadeira, o boneco popular, ele é difícil, né, estar aqui, porque ele precisa de uma interação, né, ele precisa do público ali presente, né, precisa da resposta, né, desse público. Então, a gente teve que se reinventar de muitas formas, né, aprender a lidar com as ferramentas, né, que nos possibilitam estar dentro da internet, aprender a divulgar, aprender a fazer os vídeos, né, editar, enviar. Então foi todo um movimento de muita aprendizagem também, de muita força ali sendo gerada, de muita união sendo criada, né? E esse movimento também de pensar em rede, né, é um movimento que a gente vem aprendendo, né? E o festival foi uma forma de, olha, estamos aqui, né? A gente está indo bem, né? Então, estamos indo bem e podemos melhorar cada vez mais. O festival está quase com um ano, né? Ele vai fazer um ano agora, em janeiro, de realização. Tá todo mundo, todas nós, assim, com muita vontade da gente se encontrar pessoalmente, mas assim que possível isso vai acontecer, né? Com calma, com segurança, isso vai ser possível. E depois desse festival a gente foi agregando, né, mais mulheres, né, foi juntando, fortalecendo, divulgando. Então foi um momento da gente mostrar que, olha só, as bonequeiras do Rio Grande do Norte existem sim, estão aqui, e que a gente tem força para fazer muito mais, né? Então foi um momento bem importante que deu oportunidade para outras, né? Abriu outros caminhos. Esse ano a gente vai comemorar um ano de festival dentro da FIARTE, que é a Feira Internacional de Artesanato aqui do Rio Grande do Norte, que acontece em Natal. Então a gente vai estar lá com o stand que nos foi cedido e a gente vai estar lá juntas, né, fazendo esse trabalho de fortalecimento econômico também, que ele é importante. Como isso repercutiu vou falar, dentro do universo dos bonequeiros, né? Como essa realização desse primeiro festival repercutiu, por exemplo, entre os homens que fazem teatro de bonecos? Então, eu senti bastante falta do público masculino, né? Aqui do Rio Grande do Norte, principalmente, né? Os bonequeiros do Rio Grande do Norte, pouquíssimos, né? Compareceram, assim, visitaram, né?
os momentos ali de festival, que foram muitos, né, de conversas com bonequeiras construtoras, de apresentações, de homenagens à mestra Dadi, à mestra Benedita das Bonecas, que é uma indígena lá de Lagoa do Tapará, aqui no Rio Grande do Norte. E a Lídia brasileira, que é outra bonequeira, outra mestra incrível, né? Então a gente homenageou essas 3 mestras, fez um movimento muito grande e que eu senti pouca participação masculina, né? A gente via ali nos comentários, né? Na própria divulgação do evento, nas discussões, a gente sentia um pouco dessa falta ali, né? A gente sentia falta da participação dos homens, mas que foi muito importante também que a gente tivesse o nosso festival, né? Porque quando acontecem os festivais, a maioria é masculina, né? A maioria das pessoas que participam desses festivais são homens, né? E a gente mostrou um festival onde só mulheres brincaram, onde só mulheres falaram. Então, isso foi bastante importante, assim, porque a gente mostrou que estava ali e para eles eu senti um pouco falta, assim, de algumas presenças masculinas, mas que o que a gente tinha para mostrar foi mostrado e a nossa presença foi coroada, assim, nesse festival. Catarina, você fala muito sobre esse trabalho que você realiza no dia a dia, né? E a gente queria saber um pouco mais de como são os seus horários, né? Você não trabalha de carteira assinada para uma empresa, né? Você é o quê? Microempreendedora? Existe algum contrato com alguém que você presta serviço? Como é essa vida de artista e, ao mesmo tempo, né, empreendedora? O caos. Só o caos, assim, mas que a gente tenta controlar, né? Ali, tenta cuidar desse caos todo, né? De aprender mesmo, né? De aprender a ser artesã, também tem as questões pessoais, né? Nossa, eu estudei tanto tempo na faculdade, né? Tenho especialização e tal, e tô aqui, né? As crises também de estar tentando me virar como microempreendedora, como artesã, como bonequeira, né? Então, eu tenho a vida ali para cuidar, né? A casa, tudo. Os horários mudam muito, né? Eu tenho tentado aprender em relação a isso, né? Como me organizar, como organizar os horários, mas eles mudam muito, né? Porque a rotina às vezes se altera também da casa, né? Das construções fora também, das produções, né? Agora eu tenho trabalhado na produção para levar para essa feira, né? E aí tem dias que eu consigo fazer muita coisa, mas tem dias que não, né? Então é um aprendizado cotidiano, assim. E o fato da gente estar em rede, estar ali com outras mulheres, é bom por isso também, porque a gente troca, faz essas trocas, né? Como é que vocês se organizam, né? E agora, né, como é que a gente faz? Será que é legal ter MEI? Será que não, né? Como é que a gente se organiza, né? Aprender a se inscrever no edital, né? Aprender a organizar um currículo, um portfólio, né? Tem todas essas aprendizagens aí, como tá dentro do Instagram, né? Dessas redes sociais, como divulgar o nosso trabalho, né? E que parece que a gente tem que se vender o tempo inteiro. Então são muitas coisas ali que giram em torno do trabalho, né? É, mas é isso, assim, a gente segue no caos e na inquietação e na tranquilidade. São movimentos de confusão e de calmaria também, mas que são cheios de aprendizados ali. Eu acho que quando eu tiver 80 aí, talvez eu seja um pouco organizada ou tenha desistido de organizar as coisas. Mas que é um trabalho, uma tarefa bem difícil. Muito interessante isso das redes sociais que você falou. Como é que funciona? Vocês fazem divulgação? Vocês têm uma página? Como é essa relação do teatro com as redes, os usuários? É popular?
Olha, essa é uma relação que a gente teve que aprender na pandemia, né? Como se relacionar com ferramentas de comunicação, é, com esses aplicativos todos, com as mídias, né? Como criar cartazes, como editar vídeo. Então foi um aprendizado assim que a gente teve que ter, todo mundo, né? Teve que se adaptar a tudo isso. E nós, né, a nossa rede tem uma página, né, quem quiser conhecer, nós temos no Instagram uma página que é um pouco mais ativa, que é as Bonequeiras do RN, @Bonequeiras do RN, quem quiser acompanhar. E eu também tenho a minha página, né, Catarina Calungueira, a gente tem YouTube, canal no YouTube também, das Bonequeiras do RN, então a gente foi criando esses espaços, né, se a coisa está acontecendo aqui nas telas, né, na internet, então a gente precisa desses espaços para divulgar o nosso trabalho, para se comunicar, né? A rede surgiu no WhatsApp, né? Então a gente tem esse histórico, né, de que a internet nos ajudou a criar muitas possibilidades de atuação, de venda, de união, de comunicação mesmo, né? De se envolver ali e lutar por ideais ali comuns, né? Então a rede surge pelo WhatsApp e hoje ela se mantém atuante, a gente troca, né, informações, a gente se reúne através da internet também, né, pelas distâncias geográficas, e a internet tem sido esse ponto ali de divulgação dessas bonequeiras, né? Que nem todas estão dentro da internet, né? Que nem todos os mestres e mestras têm acesso à internet. Então a gente tem que dar um jeito também de colocá-los, né? Colocá-los dentro da internet. E a associação também tem a POTB, né? Tem um canal no YouTube que alguns mestres foram entrevistados, mestres que nunca tinham aparecido na internet e que estão lá também. Então, é uma forma da gente estender esses caminhos, né? A internet tem possibilitado essa abertura de novos caminhos ali, de novas possibilidades de presença, de venda, de cooperação. Muito bom, é muito bom ver que esses espaços eles estão ajudando a divulgar, né, tanto a incentivar a prática do teatro de bonecos, quanto a levar mais visibilidade, né, para as pessoas, porque a internet ela é um instrumento muito que permite uma vastidão, porque a coisa que você coloca vai, você não tem mais controle, né, a distância que ela pode percorrer. E saindo um pouquinho desse assunto, a gente vê que atualmente questões como a LGBTQ-fobia, o racismo, o machismo, têm sido pautas de muita desconstrução na sociedade atual, né? E eu queria saber como é que se insere no teatro de bonecos, assim. Você acha que o teatro tem mudado as suas narrativas para seguindo essa desconstrução? Ou você acha que ainda tem muitos desses preconceitos nas narrativas do teatro de bonecos? Como é essa vivência? Essa é uma pergunta assim bem interessante, né? A gente sempre conversa sobre isso, né? Em muitos momentos assim onde se discute o teatro de bonecos. É algo que vem sendo desconstruído, né? Vem sendo repensado, né? Por muitas pessoas, assim, principalmente as novas gerações do teatro de bonecos têm olhado para isso e têm tido esse cuidado, né? Principalmente aquelas pessoas que já têm um envolvimento em movimentos sociais, né? Olham para isso, né? Pensam o boneco de outro jeito, né? Mas que ainda tem ali, como é um retrato social, como é um recorte social da vida daquela pessoa, sempre a gente encontra, né? Encontra todos os tipos de situações, né? Coisas que são legais e coisas que não nos representam mais. Coisas que a gente não quer mais ver e que mesmo assim são retratadas, né? São colocadas em cena. Mas eu vejo muito mais a desconstrução, muito mais o boneco batendo do que o boneco sendo preconceituoso, sabe? Tem
porque existe na sociedade, porque existe nas pessoas, né? É muito autobiográfico, né? Então aparece, né? Bonecas sendo arrastadas em cena, né? Bonecos se referindo a outro de forma preconceituosa em relação à sexualidade, em relação à cor de pele, né? Existe, mas porque é um retrato social e vai ter, né? E é importante que a gente consiga observar isso, né? Olhe para isso e diga, não, eu não quero mais isso, né? Eu não quero isso na minha brincadeira, eu não acho isso legal. E que a gente possa conversar sobre isso também com outras pessoas, né? É um pouco mais difícil de falar para um mestre. Eu não vou chegar no mestre e falar, não, mestre, o senhor está errado, não brinque assim. Eu não tenho esse direito, porque por mais que a gente discuta isso, né? Claro que dentro de uma roda a gente discute, mas eu não vou chegar para um senhor que brinca há 60 anos e falar para ele, não, não faça assim, porque eu não tenho esse direito, né? É o retrato social dele, né? É a autobiografia dele ali sendo apresentada, né? E às vezes, para que a brincadeira dele aconteça, né, ele usa desse recurso, né? Um recurso que a gente não acha legal, mas que é a forma como ele aprendeu e a forma como ele vem trazendo a brincadeira dele, né? Então a gente precisa também reconhecer onde a gente está, né? Onde aquele mestre, onde aquela mestra está inserida, né? Porque é um recorte social, é um recorte biográfico, né? Que a gente precisa respeitar, entender e compreender, né? Se ele está falando disso é porque no lugar onde ele está inserido, talvez isso seja muito forte, né? Seja algo que precisa ser trabalhado muito além, né? Então é importante observar, e agora sim, para as novas gerações, né? Não vou chegar, não vou deixar que passe despercebido alguém mais novo do que eu, alguém da minha idade, né? Peraí, né? Não dá mais. Não dá. Quando chega em alguém que está aqui, né? Algum colega que está começando ou que tem uma idade parecida, a gente não dá, né? Isso a gente chega, vai lá no mano a mano e fala, não, não dá mais. E a pessoa às vezes passa despercebido, né? Como a gente comete erros em relação a tudo, né? A gente é preconceituoso o tempo inteiro, né? Então, como a gente comete erros, todo mundo está sujeito a cometer esse erro, né? Cabe a gente olhar para o erro e decidir se vai continuar errando ou se vai tentando melhorar ali, né? Tentando acertar. Realmente. Isso puxa muito essa questão do âmbito político e econômico. Nós sabemos que nós estamos enfrentando um cenário de diversas dificuldades. Isso afetou de alguma maneira o trabalho das bonequeiras e teatro de boneca? Todo esse cenário político, econômico, também de pandemia? Sim, bastante, né? A gente ficou sem lugar para brincar, né? Sem lugar para se apresentar, sem os nossos espaços, sem o público. Então, sem público, sem políticas públicas que nos acolham, né? Que nos ajudem a caminhar, a desenvolver o nosso trabalho de outras formas, né? Isso ficou muito difícil, né? A Lei Aldir Blanc ajudou, né? Tiveram coisas ali que deram um certo suporte, né? Quem não depende exclusivamente do teatro de bonecos para ter ali o seu sustento garantido, né? Conseguiu passar por esse período de uma forma menos conturbada, mas eu conheço muita gente que trabalha na rua, nas feiras, né? Inclusive o nosso amigo Emanuel Bonequeiro, né? Aqui de Caicó, que ele trabalha exclusivamente nas feiras com teatro de bonecos, né? E outros tantos mestres, né? E brincantes de diversas áreas. As próprias bonequeiras, né? Que fazem bonecas e que vão para as feiras, que estão direto nas feiras ali vendendo suas bonecas, também foram bastante afetadas. Então, a gente teve ali que se reinventar, né? Repensar, olhar para a internet novamente, né? Como é que a gente pode vender a brincadeira, os bonecos na internet também. Então, foi
um momento de reinventar os espaços, né? Quem conseguiu olhar para isso, né? Porque nem todo mundo conseguiu olhar para a internet, teve acesso à internet, um celular bom, né? Algo que possibilitasse isso, né? Então, tem muita coisa aí, que vai levar um tempo para que seja reconstruída, né? Esses espaços para que a brincadeira volte a acontecer, esses espaços onde a gente possa se reunir. E como você avalia, Catarina, o futuro do teatro de bonecos no Brasil, né? Especialmente em meio a esse cenário tão conturbado que a gente está vivendo agora? Então, essa é uma pergunta assim, interessante, né? Eu realmente não sei, né? São processos bem lentos, né? A gente tem a internet agora como um caminho, né? Já aconteceram vários festivais do boneco popular, mas do teatro de animação, né? Em várias áreas, né? Em vários momentos. A gente conseguiu isso no teatro de animação do país. A gente conseguiu se unir através da internet, no WhatsApp novamente, né, num grupo chamado Brincantes de Teatro de Bonecos, na rede de bonequeiras, né, aqui no Rio Grande do Norte nós temos a Associação Potiguar, a rede de bonequeiras. Então a gente tem uns núcleos ali, uns suportes, né, que tem nos ajudado a pensar, né, e tem feito já coisas na rua, né. Eu já brinquei na rua ano passado, né, num período mais tranquilo, mas a gente vai aos poucos, né? Esse caminho, né, vai sendo reconstruído aos poucos, voltar para a rua, voltar para espaços com grande público, vai ser um processo bastante lento, né? Agora a gente está vivendo uma epidemia de gripe também, junto com o Covid. Então, como a gente vai voltar para a rua, né? Como a gente vai voltar para a feira, né? Como a gente vai voltar para os espaços onde a economia, né, criativa, a economia cultural tem que acontecer, né, precisa acontecer. Então essa volta é pequena, né, ela é cuidadosa ali. Então a gente tem que se reinventar, né? Como vai ser essa volta? Como vai ser esse público, né? Como a gente vai construir esse nosso trabalho é um processo de revisão e de reconstrução assim muito muito grande, né? Até onde eu posso ir, né? Até onde é permitido, né? Até quando, né? A gente vai ter que manter esse público restrito também. Como a gente vai fazer para reunir essas pessoas todas, né? Num festival presencial onde a maioria dos brincantes tradicionais são senhores, né? Já são mais velhos, né? Então, como a gente cuida de tudo isso, né? Tem sido um aprendizado assim para todos nós do teatro de animação como um todo, né? Como fazer esses festivais, como fazer esses encontros acontecerem, né? Como fazer a brincadeira continuar. E como é que ficou a questão do público? Assim, diminuiu, aumentou? Como é que tá? Na última apresentação que nós fizemos presencialmente foi em outubro, né? Faz muito tempo, né? Porque essas apresentações com pessoas, elas estão bem reduzidas, né? Então a nossa última foi em outubro e assim o público com muita saudade, assim a gente teve que marcar os espaços onde as pessoas iriam ficar. A gente fez uma sequência de 3 apresentações e é muito bom, assim, o público, a gente sente que o público tem saudade, né? Tem vontade de estar ali e tenta pegar nos bonecos também, principalmente as crianças, né? Ficam felizes, né? Dessa volta, né? De poder ver o teatro, né? Do teatro também estar na rua, né? Também estar ali ao alcance, né? E tem uma coisa interessante sobre o público, né? Porque o público, ele agora é o público que está ali junto, né?
presencialmente, mas ele também é o público virtual, né? A gente ganhou esse outro público que está distante, que a gente pode fazer a transmissão ao vivo da brincadeira, né, do espetáculo, né? Que a gente pode marcar um espetáculo ali fechado, né, pelo Google Meet, né? A gente ganhou outras possibilidades, mas que ainda precisam ser melhor exploradas, né? Porque já não é teatro, né? Já é uma coisa filmada, né? Já tem uma outra característica, né? Já é mais audiovisual e menos teatro, né? Na verdade, já é um enquadramento, né? Porque o teatro está ali. Quando você está presencialmente, é teatro. Quando alguém está filmando, já é outra coisa, né? Já lhe dá um direcionamento específico, né? Já passa a ser outra coisa. Então, o público está nesse momento aí do presencial, o público virtual, como a gente direciona o olhar desse público virtual também, né? O que a gente quer que o público virtual veja e o público presencial também. Então tem esses caminhos aí para a gente poder estudar e ver como atuar. Catarina, ao longo da sua entrevista, você falou de muitas dificuldades, né, que os calungueiros enfrentam. E aí a gente quer saber se, durante essa sua trajetória, você já idealizou alguma coisa que você pensou, nossa, isso aqui ia ser incrível, mas que você foi totalmente barrada, né, por questões financeiras ou então até mesmo burocráticas. Já teve alguma situação? Você pode nos contar? Então, nesse momento de união aí com as mulheres, não, eu tive, posso dizer que assim, que sou muito sortuda, porque o que a gente queria fazer, que era o festival, que eu queria fazer, que era o festival de estar junto, de fazer isso acontecer, era uma vontade desde 2019, né? Que a gente conseguiu fazer ano passado, 2021. Então, ter conseguido isso foi assim uma grande vitória. Era um desejo muito grande que isso acontecesse e ele aconteceu. Agora eu vou planejar o próximo, o segundo festival. É o meu próximo projeto, assim, meu próximo desejo é que a gente consiga realizar esse segundo festival de mulheres bonequeiras do Rio Grande do Norte. E aí eu digo se, se vai dar certo ou deu certo ou não, mas eu confio que a gente vai conseguir sim, né, nessa união, nessa força coletiva, fazer o nosso segundo festival. Mas nesse sentido, não. Eu fui bem sortuda, assim, e fui ali brigando também, além da sorte também. Contei com a minha vontade ali de querer que as coisas aconteçam e a gente conseguiu ter esse festival acontecendo e a rede sendo ativa ali, trabalhando para que a gente consiga avançar cada vez mais e mostrar aí a força dessas mulheres bonequeiras, de nós mulheres bonequeiras. E Muito você interessante. planeja que pode dar algum spoiler pra gente? Se esse festival vai ser presencial, vai ser online? Vocês estão planejando isso? Então, a gente ainda não tem ideia de como vai ser, né? A gente está no processo de organização, né? Eu estou pensando assim como vai ser a estrutura e como captar os recursos, né? Para que ele, se acontecer virtualmente ou presencialmente, né? A ideia é que seja híbrido, né? Que tenha um pouco do festival presencialmente e um pouco do virtual, né? Para quem está longe, né? Porque o nosso festival ele foi para o país inteiro, né? Muita gente de muitos estados conseguiu ver o festival, participar, perguntar, estar junto por causa da internet. Então a ideia é que tenha esse envolvimento da internet ali junto, né? Principalmente no seminário que a gente quer fazer essa discussão também com pesquisadoras, com pesquisadores, né? Sobre a brincadeira, sobre a presença feminina. Então, a gente quer que ele tenha essa característica híbrida ali, mas que é cedo para falar sobre datas, assim, porque a gente precisa se organizar bem em relação aos recursos financeiros e
toda a dinâmica de como ele pode acontecer. Catarina, quando você fala nessa possibilidade que a internet dá de chegar a mais público e mais pessoas, me remete também a convidados. Como foi citado anteriormente, essa brincadeira, esse teatro de bonecos, é uma cultura do Rio Grande do Norte, mas também está presente no Ceará, em outros estados aqui do Nordeste, especialmente. Vocês têm pretensão, tu pensa muito em chamar outros brincantes de outros estados e fazer essa mistura de culturas de um estado para o outro? Isso seria para esse festival de agora ou um plano futuro? Quais são suas perspectivas para esse próximo festival? Em questão de tamanho, em questão de estrutura? Então, para esse próximo festival, nosso segundo, a gente vai caminhando devagar. Eu acredito que é importante essa troca, né, de saberes, nessa troca com outros estados, mas é que seja uma troca ainda virtual, né, com outros estados, né, com pessoas que estão um pouco mais distantes, pelas questões financeiras também, de como, né, resolver isso financeiramente, né, de como trazer essas outras pessoas, especialmente essas outras mulheres, né, que a vontade da rede de bonequeiras é que a gente possa fazer o nosso encontro nacional de mulheres bonequeiras, mas que ainda está no plano das ideias, né? Mas o nosso aqui vai ser um festival ainda com nós, do Rio Grande do Norte, que é um momento onde a gente vai conseguir se conectar, se conhecer pessoalmente, né? Porque muitas de nós não se conhecem pessoalmente, apenas virtualmente. Então, seria esse momento da gente se conhecer pessoalmente e de fazer essas trocas ainda internamente, né? Porque o Rio Grande do Norte é imenso, assim, tem várias mulheres de várias áreas do teatro popular, mas também de outros tipos de teatro de bonecos, né? De outros tipos de teatro de animação. Então a gente faria primeiro essa troca entre nós, que vai ser o momento do presencial, né? Esse momento da gente se reconhecer, de poder estar junto, né? Ver o trabalho da outra de perto. Mas que com certeza essa troca virtualmente, né, no seminário ou em conversa sobre construção de bonecos, que essas outras mulheres de outros estados com certeza estarão presentes ali para a gente poder fazer essa troca inicialmente virtualmente, mas no futuro próximo a gente quer sim que elas venham para cá, que se apresentem, né, que a gente possa fazer essa troca que é muito importante. É muito legal ver toda essa possibilidade de expansão da atividade de vocês, do Teatro de Bonecos. E para a gente finalizar, eu queria saber o que é que nós, como estudantes, cidadãos, o que é que a gente pode fazer para ajudar a expandir, né, e dar mais visibilidade a uma atividade tão bonita e tão importante quanto o Teatro de Bonecos. Você acha que tem alguma coisa que a gente possa fazer? Como a gente está falando em expansão, está falando em rede, né? E rede é uma coisa maravilhosa, né, gente? A partir da rede a gente consegue ir para todos os lugares, né? Eu vou contar uma história no meio do caminho, assim, já que você falou sobre expandir, né? Quando eu era criança, eu adorava brincar na rede, né? Eu ia para todos os lugares, né? Era a minha espaçonave, era meu barco, era o lugar onde eu dava cambalhota na rede. Então, para mim, no meu imaginário, né? E de quem brincou na rede, né? Quem balançou numa rede, a rede é uma coisa maravilhosa de estar junto, né? A gente balança, mas está ali, né? Permanece nesse cuidado também, abraça, né? De estar junto. Então, essa rede tem esse significado gostoso, assim, da gente poder balança, mas continua unido, né? Continua nesse caminho de possibilidades, né? De reinventar, de estar junto. E se vocês quiserem fazer algo assim para que essa rede possa chegar a mais mulheres, né, eu convido vocês a conhecerem a rede de bonequeiras do Rio Grande do Norte, né, ver as nossas páginas na internet, as redes bonequeiras do RN, a rede de bonequeiras brasileiras também, a Associação Potiguar. Lá vocês conseguem chegar em outras mulheres, né, chegar
desse público e entender como é que essa brincadeira acontece. Conheçam também o Teatro de Bonecos Popular, né? Pesquisem sobre isso, né? Conheçam esses mestres e mestras que têm histórias de vida lindas, assim, muito para oferecer, muito para a gente olhar e dizer, se reconhece, né? Quando a gente olha para a história do outro ali com respeito, né? Com compreensão, a gente se reconhece também e olha para a nossa própria história, assim, com mais amor, com mais cuidado. Então, convido a vocês para que conheçam um pouco dessa história aí dos mestres e mestras do brinquedo do João Redondo, da Calunga, do Cassimiro Coco, do Mamulengo, do Babau, do João Minhoca, que vocês possam conhecer e brincar. Brinquem, gente. Brinquem, que brincar é sempre bom. Obrigada pelo convite, em nome de todos. Então, essa foi a nossa entrevista com a Catarina de Medeiros. Queria dizer que foi uma honra recebê-la aqui. Muito obrigada pela presença e por nos esclarecer tão bem acerca dessa arte tão bonita que é o Teatro de Bonecos. Gostaria de agradecer também a toda a equipe que esteve conosco nesta tarde, aos entrevistadores Arine Figueiredo, Alessandro Lucas, Nicole Gifone e Rayane Lopes, a produtora Évila Silveira e também ao nosso professor orientador Robson Braga.